Volta mais um episódio da Diodon TV. Você acompanha a gente no canal do YouTube do Diário de São Paulo, toda segunda-feira às 19h30, com um episódio novo. Hoje recebendo, posso chamar já de amigo, Rafael Batista, um empreendedor aí no qual eu me inspiro. Vai ter bastante coisa sobre negócio para a gente falar, para a gente trocar. Também tive a oportunidade de apresentar o conceito da Diodone para ele. Rafael, muito bem-vindo ao Diodone TV. Aqui é um espaço para a gente trocar, fazer network, trocar experiências. Vamos começar conhecendo um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é um engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem MBA de negócios, né, pela Fundação Getúlio Vargas. Um empreendedor que tem uma história muito bonita com o seu pai, de legado, daquele lance de só existe uma profissão na vida, né? Ser vendedor. Todo mundo está sempre vendendo algo. E que desde muito cedo criou uma empresa, a Eneltec, que é referência aí no segmento de energia para grandes indústrias, shoppings. Bem-vindo, obrigado. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente e depois a gente fala um pouco dos produtos. Ô Marauê, obrigado, cara. Uma honra estar aqui com você. Sou teu fã. Obrigado Valeu. pela apresentação. Eu nunca tive uma apresentação tão especial assim. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Eu estudei. Eu fiquei lembrando aqui, realmente, faculdade, MBA, né? A gente vai trabalhando, vai vendo as coisas acontecerem. Você citou uma pessoa que eu me inspiro, que é meu pai. Me inspiro em você também, pelo Só teu uma trabalho. parte, eu conheço essa história, porque o Rafael, logo que eu conheci a história dele, a gente se tornou amigo, eu entrevistando ele para minha coluna aí do jornal. Verdade. Mas desculpa, segue. Nada, cara, mas você tocou em assuntos que foi bom. Você foi falando, fui lembrando, e você tocou no assunto meu pai, vendas, eu sempre... Então, assim, meu nome é Rafael Batista, para quem tá aqui, sou engenheiro eletricista. Você falou engenheiro elétrico, mas tem eletricista. Ah, chama de eletricista. vem aprender. É isso aí, engenheiro eletricista. Eu aprendi, acho que quando eu recebi o diploma que eu fui lá, engenheiro eletricista. E aí... Amo a engenharia elétrica, a parte de energia, mas na verdade, eu sou apaixonado pela engenharia elétrica, mas eu amo empreender. Então, eu não fujo de empreendedorismo fora também da área da engenharia elétrica, né? Eu acho que... Eu estava até conversando antes de vir para cá sobre engenharia, né? Engenharia é uma faculdade muito prática, né? Muito, assim, que te ajuda a resolver problemas de uma forma mais rápida. Mas é difícil de sair, né? Cara. Entrar não foi tão difícil, eu sempre fui um cara muito estudioso, mas até por causa do meu pai, que eu vou entrar nessa história, já contei essa história outras vezes, mas é importante compartilhar aqui, mas sair realmente é complexo. Mas ela é uma faculdade que te ensina a resolver problemas, né? Então, você pode usar isso no empreendedorismo, porque empreendedorismo nada mais é que resolver problema, né, cara? Todo dia. Todo dia, toda hora, todo minuto. Então, a gente sai com essa pegada de ter um método, tem um quadro que nós vamos falar disso aí. Boa. Mas pode continuar. E aí, cara, então, você falou do meu pai, né? O pessoal falou, é uma história legal. Cara, eu digo que a gente tem algumas sortes na vida, né? Se é destino, enfim, eu sou um cara religioso, acredito muito em Deus, mas acho que pode ser muita coisa, né? Então cada um acredita no que conforta, mas eu acho que a gente tem algumas sortes, né? Alguns marcos que são sorte, ou azar, né? Eu acho que o local que você nasce é muito importante. Acho que na corrida da vida tem uma frase que eu gosto que é Deus dá as cartas e o jogo é contigo, né? Então assim, às vezes você tem umas cartas, uma mão melhor, uma mão pior. Eu acho que assim, onde você nasce conta muito, isso faz muita diferença. A oportunidade de empreender no Brasil ou nos Estados Unidos é diferente. Depois a gente pode entrar no detalhe, mas diferente é. Se é melhor ou pior, a gente conversa. A segunda, cara, é de quem você é filho. Eu acho que a orientação do pai e da mãe é muito importante. Então eu tive um pai muito presente, um cara com pouco estudo, mas com muita sabedoria. Eu acho que isso foi muito importante, que me ensinou venda, né? E a terceira sorte é o casamento. Eu casei muito bem com a minha esposa Carol, que tá chegando a São Paulo daqui a pouco aqui. Pai ela do veio pra cá. Matheus. Isso aí. E aí depois da Carol, eu digo que o primeiro contrato social que você assina tem que ser o que dá mais certo, que é do casamento. E aí minha esposa é minha parceira, então acho que nesses três marcos aí, eu dei sorte, me considero um cara sortudo, agradeço a Deus todo dia, porque eu nasci num lugar que favorece o empreendedorismo, por muita dificuldade que o Brasil passe. É um lugar que dá para empreender. Tá mais tem fácil espaço. hoje em dia de empreender, né?
Eu acho. Eu acho que a gente tem mais ferramentas. Mais informação Mais também. informação. Apesar dos pesares de impostos, carga tributária, as amarras que o Estado coloca nas costas do empreendedor, eu concordo com você. É um país em desenvolvimento, né? Então, se está em desenvolvimento, tem muita oportunidade. Então, com certeza. Então, assim, empreender aqui é bom. É bom, muita oportunidade. Muito, ponto. Então é isso aí. Então, assim, se eu tiver que marcar é bom ou ruim, eu diria bom. Tem problema? Pra caramba, a gente pode discutir isso aqui. E agora falando do paizão, seu Divino Batista. Divino, o nome do cara é divino. O nome do cara é divino. Ele me ensinou a vender, cara, desde cedo. Ele sempre falou que venda era uma forma de desinibir, de destravar, etc. Então ele sempre me ajudou muito com venda. E ele tinha algumas coisas, várias, mas acho que a mais legal é que ele sempre... Eu tive uma situação financeira classe média baixa, nunca me faltou nada, sempre tive uma cama para dormir, uma casa, por mais simples que fosse, geladeira tinha comida e tal, tinha aquela questão, né? Final do mês já, queijo e presunto já não tinha que esperar o salário cair, mas nunca passei aperto não, mas graças a Deus meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também, minha mãe costurava, meu pai é técnica eletrônica, então tinha uma vida, consertava a televisão, Dona Sônia, costureira de mão cheia, depois foi estudar contabilidade, se formou em contadora, mas depois de entre 40 e 50 anos de idade. Eu acho muito legal, pessoas. Minha mãe fez direito com quase 50 anos também. Legal. Então, meu pai, mas minha mãe é mais para venda, ela costurava, tinha lá o negócio dela, mas o meu pai sempre foi muito mais vendedor, né? Sempre foi um cara de muita orientação. Minha mãe deu o amor de mãe, mas a orientação, assim, de transformar a gente num adulto, às vezes empreendedor, ou resolver as coisas sozinho, ou ser desinibido, ser destravado, ser independente, meu pai. Então meu pai abraçou bem isso e ele tinha uma questão muito legal, que eu adorava ler o Gibi da Mônica, sempre adorei ler, né? A gente já conversou muito sobre isso, eu adoro livros e tal. E meu pai também, sempre peguei meu pai com um livro na mão, então ele é uma inspiração pra mim. E eu adorava ler Gibi da Turma da Mônica. Um abraço aí, Maurício de Souza. Fui levar meu filho pra ver o filme do Chico Bento no cinema também, porra, muito legal o filme. Passa uma mensagem muito bonita. Bacana. E aí eu li a Gibi, e aí eu tinha lá um valor, que na época acho que era R$1,50. Lembra que no alto, assim, tinha um... tinha o preço do Tinha um preço, um códigozinho de barra, um negócio assim meio branco e preto ali. Sim. E aí meu pai comprava o Gibi, e ele falava, cara, vende esse Gibi amanhã, porque com esse dinheiro a gente compra outro Gibi. Você já leu? Só que eu dava depreciação, aprendi que as coisas usadas depreciam. Então, assim, eu dava uma arriscadinha no preço, comprei R$1,50, botava R$1,20. Que seja, vendia no dia seguinte. Não é que meu pai precisasse desse dinheiro para comprar outro Gibi, não era isso. Mas construir o Mas era para eu dar o dinheiro a ele. Ele falou, beleza, agora eu complemento, a gente compra outro Gibi. Então ele me ensinou a não acumular. Então eu nunca acumulei. Então assim, eu sempre usei, passei. Economia colaborativa. E eu acho que isso conta muito, cara. Porque na vida, seja quando você compra um carro, um imóvel, alguma coisa, ele tem um momento de ápice dele, né? Você tem que saber vender o que você compra. Se você sentar naquilo, às vezes você comprou um imóvel que está muito bem hoje. Daqui a 20 anos, o comércio da região cai, violência na região aumenta, você perde. Então você tem que estar sempre monitorando isso. Então meu pai me ensinou essas duas coisas bem que me levam na vida empreendedora até hoje. Que demais. Deixa um abraço para ele aqui, seu Divino Batista. Você é um cara diferenciado. Parabéns, Divino, pelo filhão. E ó, ele tem maior orgulho de você, né? Não é a primeira vez que a gente conversa e ele sempre fala muito bem dos valores e princípios que você ensinou para ele. Antes de entrar no primeiro quadro do programa, que a gente vai falar um pouco do seu empreendimento, das suas... eu queria falar um pouquinho, né? Claro. O motivo de você estar aqui, tive a oportunidade de dividir com o Rafael esse propósito, porque nada mais é do que conexão. Negócio você faz com pessoas, conectando, descobrindo oportunidades. E quando eu entrevistei o Rafael, eu vi nele o mesmo apetite e um empreendedor que eu poderia e deveria dividir a minha história, e a gente começou a conversar. Verdade. Então, Rafa, a Dildonic TV, você já sabe, a Dildonic a gente agencia soluções tecnológicas para ofertar para as grandes empresas. Mas aí eu pensei, não adianta só eu conectar se eu não gerar conteúdo, porque através do conteúdo é que eu vou conhecer mais histórias. Sim. E também vou me conectar com pessoas mais interessantes.
Então, essa democratização que as ferramentas, as redes sociais, mesmo o YouTube e agora com o Diário de São Paulo nos apoiando, eu acho que se tornou uma plataforma de negócio. Né? Então, a Diodone ela é uma plataforma de conexão e de negócio. Né? E aí, aproveitando isso, o que me chamou a atenção no seu perfil foi a sua história empreendedora, que nós vamos começar a falar de alguns produtos, porque chegou a hora do nosso primeiro quadro, que se chama Pitch Time. Boa, boa. Roda. Bem-vindo, Rafa, ao Pitch Time da Diodone TV. Agora você tem 15 minutos para vender o seu peixe. Boa, boa. Curti. Ó, e é bom deixar claro que isso aqui é novidade, tá, galera? É novidade mesmo assim. Nada alinhado, hein? Peguei nada de surpresa, exatamente. Mas eu gosto de pegar de surpresa meus convidados. O público saber que não foi combinado. Não adianta eu convidar, eu quero que o cara venda o peixe. Tá todo mundo vendendo o seu peixe? Sem dúvida. Essa é a arte do negócio. E 15 minutos é um bom tempo, hein? Dá para diminuir nos próximos, hein? Os próximos convidados podem ser. Mas sabe por quê? Já apresentei pitch de 1 minuto. É porque além da Ineltec, que eu quero, onde começa a sua história empreendedora, sim, depois tem a GCEL, que eu acho importante a gente pautar também, falar um pouquinho dos propósitos da Hold e daquela empresa Smart. H-Smart. H-Smart que você vem transformar comigo, o potencial transformador que ela tem. Sim. Então agora está com você. Boa, muito bom. Pessoal, Ineltec 2011... uma empresa fundada em 2011 com o objetivo de fazer projetos na área de engenharia elétrica. Em 2011 eu tinha 24 anos, me formei cedo, entrei na faculdade cedo e me formei cedo, então já tinha trabalhado 2 anos no mercado, fora o tempo de estágio, então daria uns 3, 4 anos, só que tem algumas coisas que aceleram sua trajetória. E eu tive também um professor mentor muito bom, que era um cara super empreendedor dentro da universidade, que dava aula e empreendia, e ele acelerou muito, ele trouxe muita novidade, um cara que é muito Alemanha. A Alemanha é um berço de tecnologia, então ele... Para mim uma das raças mais inteligentes do mundo, junto com os japoneses. Potencial de engenharia, os caras são referência, né? Então ele trouxe muita novidade, e isso para mim foi um diferencial. Então eu sempre digo, cara, experiência não é o... Se você está fazendo 20, 30 anos a mesma coisa, você está experiente naquilo. Que às vezes você, em 2 anos você consegue criar alguma coisa interessante ou um conhecimento interessante ao ponto de vender, sem dúvida nenhuma. Tudo que vai diferenciar é a intensidade. Então eu recebi uma carga de informação muito alta em pouco tempo, que foi o suficiente para começar o meu negócio em 2011. Eu sempre comento isso porque eu comecei de fato muito cedo, mas eu comecei com uma solução bem diferenciada. Eu estava muito a par da área de análise de energia, na área de eficiência energética. Em 2011 estava começando esse assunto. Então eu estava com muita informação relevante para poder levar para o mercado e vender na área de eficiência energética. Com 24 anos ter essa segurança? E eu estava, cara, isso eu estava seguro. Que a sua ideia ia ter mercado. Sim, que ia ter mercado. Não era nada revolucionário, não ia transformar a eficiência energética, mas eu tinha informações para dar uma consultoria, fazer um projeto, coisas do tipo. Então a empresa começou assim. Logo depois que a gente fez projetos, a gente já começou a executar, então a empresa começou a ter uma operação, funcionários, contratamos pessoas para trabalhar e etc. Eu sempre gosto de falar também, já que eu tenho um espaço de 15 minutos, nos podcasts pessoas perguntam muito, mas como é que você fez isso? Contratar. Então, a gente primeiro abriu um CNPJ. Eu tive um passo à frente da maioria, que o meu pai, ele depois dos 50 anos de idade, ele empreendeu. Ele abriu um CNPJ na área de manutenção de máquinas e equipamentos eletrônicos, né? Que era a formação dele, é técnico eletrônico. Então eu peguei a contadora dele, e aí, você pode abrir um CNPJ. Então, pessoal, eu tinha essa pessoa, mas procura um contador, abre um CNPJ e começa a empreender. E aí o primeiro funcionário veio da minha rede ali, é aquele tio, que é um cara bom de fazer serviço, pode te ajudar a puxar um cabo, e aí já conhece alguém ali, um eletricista que você pode chamar para fazer um freela naquele primeiro momento. Então, meus colaboradores no início eram assim. Depois, com o tempo, aí a gente começa a estruturar a empresa, né? Passa a ter um escritório, começa a seguir. Então, de 2011 a 2018, só Ineltec. E aí, em 2018, eu abro o meu segundo negócio, que é a Ineltec São Paulo. Então, eu começo a ter uma empresa Rio-São Paulo, e aí eu começo a entender, a cabeça abre, para ter mais de um negócio. Isso foi muito importante. Por mais que fosse o mesmo negócio, era mais uma sede, mais uma equipe.
A cultura é diferente. Rio e São Paulo são estados diferentes, né? Por mais que sejam ali, às vezes, complementares ali no empreendedorismo, mas diferentes. Então eu falei, cara, beleza, eu tô com 2 empresas, sei gerir a distância, você começa a aprender a gerir a distância, você quebra alguns paradigmas como o olho do dono engorda o boi, você entende que presença não é só estar lá fisicamente. Muito dono de empresa vai pra empresa, se tranca na sala dele e não fala com ninguém, fica o dia inteiro lá. Então, assim, isso... Também a mudança do mundo hoje em dia com tecnologia, internet, né? Exato, em 2018 já começava a ter isso. Então, assim, a tecnologia ajudou. E eu comecei a entender que sim, você criando cultura, processo e tal, você consegue ter mais de um negócio. Então, destravou minha mente nisso. 2018. Então, 2019. Em 2019, a empresa em São Paulo tá firmada. Neotec Rio, Neotec São Paulo. Bom, o que eu posso fazer diferente? Minha irmã queria empreender. Ela é doutora em células-tronco. E aí que vem a GCell, que é uma empresa na área de biotecnologia. Eu diversifico bastante, mas sempre em tecnologia. Então, é bom, quem quer diversificar, criar também ali um cercado, né? Assim, eu não vou empreender em restaurante. Não é minha pegada. Não entendo. Mas tecnologia é uma coisa que eu me sinto à vontade. Eu gosto de estudar, me aperfeiçoar. Para negócios fora da engenharia elétrica, é essencial que eu tenha um sócio muito técnico, porque eu não vou entender a fundo do produto, da solução, mas eu consigo ajudar a empreender na tecnologia. Então a minha irmã é a sócia técnica, cientista, referência mundial em célula-tronco, e eu sempre queria que ela empreendesse. A minha irmã foi seguir uma carreira acadêmica, mas ela sempre tem uma veia empreendedora também. E aí ela falou, vamos abrir. Em 2019 a gente abriu a GCell, que a gente tem solução de cultivo celular 3D, tá? Então a gente trabalha com impressão 3D, parte de biotech, posso entrar mais a fundo um pouquinho, né? Eu quero saber mais da GCell. A gente tem uma solução hoje de fígado e pulmão, por exemplo, que a gente, através de célula-tronco, imprime mini órgãos, que a gente chama, que são tecidos de órgão, são tecidos que representam aquele órgão. Então, eu sempre digo de uma maneira para todos entenderem que a minha irmã tem a receita do bolo. Se ela pegar a célula-tronco, né, o material celular, se ela chacoalhar, virar de cabeça para baixo, aquecer, resfriar e tal, fizer todo aquele procedimento, ele representa um fígado. Se ela pegar esse outro material, resfriar primeiro, depois aquece, inverter a ordem das coisas ali, ele representa um pulmão. Então ela sabe criar a célula para que ela represente um órgão. Qual que é o estágio hoje da empresa? Ela já fatura? Aonde que está o dinheiro desse negócio? Boa pergunta. Então a GCell, em 2019, ela é criada com o intuito de trabalhar com impressão 3D. Só que em 2020 vem a pandemia, né? E aí minha irmã dominava essa parte de pulmão. Então a gente recebeu um grant, que a gente chama, né, um investimento, mas para desenvolver uma solução de tecido de pulmão para testar as drogas, né, da Covid, para tentar criar uma cura ali naquele momento. Então teve uma pegada muito de propósito ali. Ali eu conheci propósito, que a empresa também pode ser algo muito impactante para a sociedade, né? Por mais que a Neotec também você faz manutenção de indústria, shoppings, hospitais, você mantém ali com segurança funcionando. Como foi o período da pandemia da Neotec? Para a Neotec foi brabo, porque a gente trabalha com mão de obra intensiva dentro do cliente, eles não queriam ninguém lá dentro, né? Então a gente ficou 6 meses parado, praticamente. Só atendendo a emergência mesmo. Tá. Então foi um momento difícil, onde eu aprendi que caixa é rei. Comecei a ver o caixa derreter e comecei a não gostar. Que de fato que mantém a empresa de pé não é nem faturamento, não, é caixa. Faturamento, eu digo faturamento é ego, você pode estar faturando muito, se não está fazendo caixa... Faturamento é ego, vai se arrebentar. Então assim, eu aprendi ali na prática que é caixa forte, que eu não tinha um tão forte, poderia ter mais forte, e aprendi. Mas voltando na GCell, para a gente poder fazer um resumão aí, né, que é um pitch, né, tô acelerando. Vai lá. E aí a GCell, a gente cria tecnologia de pulmão em 2020, dá certo, faz a patente, é patenteado, e aí a minha irmã fala, cara, vamos montar uma tecnologia de fígado, porque o fígado é um órgão muito estratégico, né? Tudo que você ingere afeta não, né? Mas o fígado responde de alguma maneira, né? Que afetar tem um âmbito negativo, mas ele responde de alguma maneira, seja positivo ou negativamente. Então a gente também partiu para desenvolver o fígado. Então hoje a GCell monetiza sim. O que a GCell faz? Ela dá consultoria para criar tecnologia para grandes indústrias. Às vezes a indústria vem com uma ideia
pô, eu preciso criar essa tecnologia baseada em células-tronco e tal. A gente desenvolve essa tecnologia e cobra para fazer isso, como se a gente estivesse vendendo a tecnologia. Então a gente não vai ser parte dono dessa tecnologia, ela fica 100% com quem está pagando a gente. Como se fosse uma consultoria. Estou entregando um produto para ele ali. Então eu faço toda a concepção de projeto. Dura 1 ano e meio, 2 anos, até entregar ali uma etapa que eu prometi para ele. Quem seriam os prospects assim que poderiam... Cara, empresas, laboratórios farmacêuticos, empresas de prótese, toda a área médica, né? A gente conversou sobre isso. Pode fazer assim, resumindo, área médica. Tem um Diodone aí, viu, pra gente fazer. Olha aí que legal. Aliás... a GCL, eu já te falei e falo aqui em público, eu tenho interesse de participar do nosso portfólio da Diodone como a GCL, ela é uma empresa, minha irmã brinca, ela é uma empresa sexy, né? Tipo assim, ela é uma empresa que atrai atenção, né? Ela fala assim, ela tipo, é sexy. Tipo, porra, e órgão e tal. Isso é um adjetivo pra mim fundamental quando se trata de inovação. Eu sempre, com alguns mentores, falo, cara, eu não achei sexy. Né? Porque tem outros critérios, o founder tem algumas premissas interessantes, mas não sei se é o termo melhor assim, mas eu entendo quando ela diz, minha irmã que fala isso, eu entendo, porque ela tem um conjunto de parâmetros ou regras que te deixa interessado, né? Ela causa um interesse muito grande, né? Porque, gera interesse. E é mundo. É mundo. Totalmente um escalável. Apelo mundial, né? Super escalável. Então a gente hoje tem a patente pulmão e fígado, monetiza fazendo consultorias e monetiza bem, ao ponto de ter feito um caixa forte que a gente construiu o nosso próprio laboratório. Hoje a GCL tem um laboratório próprio. É uma bela grana investida, né? Não vou dar números aqui, mas uma bela grana investida. Então a gente tem microscópio de última geração, enfim, estufa, freezer, menos 80, tudo aqueles aparatos de laboratório. Ele é completo para dar outras soluções para o mercado. Mas outra forma de monetizar é teste laboratorial, né? Hoje no Brasil ainda não é proibido testar em animais, exceto a indústria do cosmético. Você não pode mais testar produto de cosmético em animais. Então você já usa tecidos humanos na área de pele, que é um outro rolê aqui, é outra coisa. A gente vai perder o time aqui. Mas na Europa, nos Estados Unidos, já está bem forte isso, FDA proibindo teste em animais. Então, quando a Anvisa proibir teste em animais no Brasil, para medicamentos em geral, a GCL está na frente, ela está pronta, né, para vender a solução. E hoje tem outros players no mercado? Você já Brasil, viu algo não. Parecido? Do que a gente faz de fígado e pulmão, não. Mas fora sim, né? Europa, isso a França e os Estados Unidos é forte. Isso pode chamar a atenção da indústria farmacêutica. Sim, inclusive nacional, né? Hoje a GCL tá internacionalizando também. A gente vai abrir um CNPJ na Suíça, justamente porque lá a Europa em si, mas principalmente a Suíça, é o berço das indústrias farmacêuticas. Não diz que é berço parece que nasceu lá, não. Mas é um polo. Acho que o polo é o melhor. Eu não sei dizer se nasceu, mas é um polo. Então, assim, lá você consegue desenvolver projetos de mais robustez, você tem mais acesso a investimentos, investidores, etc. Então a gente foi convidado, a gente passou de um evento lá, fomos convidados, recebemos incentivos, estamos abrindo o CNPJ lá e a empresa internacionalizou. Então é uma experiência legal, né? Internacionalização de empresa é algo que a gente está aprendendo aí como funciona. E eu vou te falar que nós precisamos amadurecer essa conversa, porque eu tenho umas indústrias no meu radar aqui, farmacêutica, para poder fazer essa conexão. Claro. Afinal, a Diodone é isso. A gente entende a solução e prospecta parceiros comerciais que possam alavancar o negócio. Sim, e é sempre bom dizer que não é proibido testar em animais, mas também não é proibido testar em tecido. Então já tem indústria testando nos tecidos, entendeu? Tá. Mas é porque ainda é uma etapa de validação. Eles vão ter que passar pelos animais e todo aquele processo. Tá. Mas o nosso tecido é interessante porque ele representa um ser humano, porque ele vem de células humanas, que o rato, muitas vezes, né? Ele não representa, muitas vezes não, ele não representa o humano. Então, às vezes, alguns resultados que dão ali não necessariamente daria num ser humano. Então, o nosso tecido ele é muito legal para, se não vai dar certo, já não dá ali. Então, a indústria economiza, né? Sendo proibido testar animal, aí ele vai ser uma etapa ainda mais robusta. Mas ele Você acha que tem uma tendência de proibição? É certo acontecer. É? É. Já a nível Congresso Nacional... Sem entrar nisso. Não, tem RDC, está rolando isso já na Anvisa. O assunto está em alta, só que não sei dizer timing, não sei dizer quando vai acontecer. Mas eu acho que precisa acontecer. O mundo caminha para sustentabilidade, uma série de coisas. Sim. Então a gente tem uma pegada de sustentabilidade, uma pegada de custo também.
é mais barato. Então a GCL consegue atender esses requisitos que hoje o mercado valoriza. Mas sendo um país ainda em desenvolvimento, eu acredito que que pode encontrar alguns tipos de barreiras, inclusive comerciais. Ah, sim, a indústria farmacêutica é muito forte, aí tem que ver se eles têm interesse ou não e tal. Por isso que a internacionalização é uma estratégia também para a gente não parar, para não ficar dependendo de uma aprovação de alguma lei, de alguma coisa assim. Mas internacionalizar é para a gente não parar. Mas eu acho que acontece aqui em breve. Legal demais, Rafa. E vamos falar sobre o seu terceiro propósito, que é ligado à tecnologia também, que você é um empreendedor tecnológico. Fala um pouco sobre a H-Smart. Isso, a H-Smart é mais recente, né? Então a GCL, ela me ocupou assim, né? Já era muito volume de trabalho em Neotec Rio, Neotec São Paulo e GCL. Paralelo a isso, né? Nesse período a minha esposa também foi empreender, ela tinha cargo executivo, de alto cargo executivo em indústria, em empresas multinacionais e tal. Ela foi empreender, ela é economista e contadora, então ela abriu uma empresa de consultoria contábil financeira. Isso, então, ela em paralelo vem dando todo o suporte às empresas, né? Abertura, acompanhamento financeiro e tal. Então isso me facilita muito. Porque essa é a Epta, né? A Carol apresenta Papo de Compadre comigo e tal. Você já deve ter visto a carinha dela. Ela apresenta com você? Apresenta. Pessoal, eu ia contar isso no final, mas o Rafael, ele tem um programa também chamado Papo de Compadre, né? @Papo de Compadre. Isso. Vê lá o Instagram, segue o... Obrigado. Já aproveita e divulga o seu também, Rafa. Isso aí. @papo.decompadres no Instagram e os canais YouTube. E o seu, pessoal? Papo de Compadre. Meu é Rafael S. Baptista. Rafael com PH. PH, isso. E Batista com P mudo. Rafael S. Baptista. E aí, falando de aí deu um... Então, veio a Epta, né? Paralelo a isso, então a gente tinha, querendo ou não, vivo um pouco a Epta, a empresa da minha esposa, então sempre tem um amigo que é uma consultoria contábil financeira, eu apresento, então acaba que a Epta toma ali, talvez, 1 a 5% do meu tempo mensal. Às vezes eu vou almoçar com a Carol e um cliente para fazer uma introdução, alguma coisa. Então, nesse período eu não empreendi em novos negócios, né? Em 2022 a gente foi pro Papo de Compadres, porque como a ideia de fazer network, o podcast é uma forma, quem está ouvindo a gente, muito boa de fazer networking. Eu acho que tem que ter muito podcast de diversos assuntos, pode ter um mais específico, de um assunto específico, pode ter um mais genérico, como é o meu caso, até o de Aldoni também, empreendedorismo geral, né? Mas os específicos também são bem legais. E aí o podcast vem em 2022 para fomentar negócios, e aí não deu outra. 2023 a gente, de 23 para 24, veio eu senti a falta de entrar no último setor que eu já queria entrar, né? Para mim, eu sempre tive um plano de diversificação. Muito importante ter um plano, tá? Você diversificar por diversificar, você vai errar, porque aparece muita oportunidade, muita gente te chamando para abrir alguma coisa. Se você não tiver um foco, lembra que eu falei, tecnologia. Mas dentro da tecnologia eu falei, eu vou ficar em energia, que eu acho que é um bem precioso. Um mercado imenso. Imenso. Eu vou ficar em biotecnologia, saúde, que é imenso. E vou ficar em educação, porque o Papo de Compadre, o podcast de Aldoni, não deixa de ser uma ferramenta de educação, exatamente. Que pode virar um curso, pode virar uma mentoria, pode virar uma série de coisas. E o último é segurança, cara. Eu acho que a segurança é algo muito importante. Pelo menos no meu quesito, eu classifiquei esse. Tem outros, claro, né? E eu falei, com tecnologia eu posso atender todos esses. E aí a H-Smart é uma empresa de segurança, que envolve IA, onde a gente vai trazer não só a segurança, mas vai ter dentro do produto tem parte de mídia, tem a parte de reconhecimento facial, toda uma interação com o público, onde você... Então, assim, a gente é uma empresa de segurança onde a gente vai trabalhar ali a monetização com dados e mídia, né? Mas muito ligado ao tema Smart Cities, né? Isso aí, perfeito. Muito ligado a Smart Cities. Você matou aí para resumir pro time aí, porque eu acho que eu já dei meus 15 minutos de pitch e hoje a gente tem a H-Smart. Então, no conjunto, são 8 empresas, né? Porque também tem algumas empresas que não foram fundadas por mim. Aí a gente foi para H7. H7 é o guarda-chuva do Rafael. É isso, H7 é a né? holding. A holding é onde ele diversifica os seus investimentos. Tem algumas empresas que a gente só investe, né? Você, estratégico tá de sócio nessa empresa, investidor, mas eu não estou na operação, enfim, aí são estratégias. Às vezes estou ali um tempo para depois sair.
Mas essas que eu gosto de falar em podcast são as que que fundamos, né? Eu não fundo nada sozinho, mas tive sempre o apoio da minha esposa, minha irmã na Gessel, né? Meu pai na Ineltec, né? Porque ele é da área de eletrônica. Ele te ajuda até hoje? Até hoje, cara. Hoje meu pai, ele resolveu a vida, ele tá com 70 anos, né? Um cara... Sempre falo pro meu pai, ele me ensinou uma coisa, cara. Riqueza não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Ah, meu pai igual. Ele fala, cara, rico é quem gasta menos que ganha. Então, e aí você a longo prazo entende isso. Meu pai, por mais simples que... Não é o quanto entra, é o quanto sai. Quanto sai. É então, assim, ele construiu eu acho uma base forte. interessante essa analogia que você faz com o dinheiro, porque o meu pai eu me identifico com você em questões, valores familiares também. Eu acho que a paternidade também vira uma chave na gente, total, assim, né? Da gente compreender bastante coisa, o quanto a gente aprende com os nossos filhos. Total. Mas eu sei, o meu pai sempre fala, um cara que ganha 15 e gasta 10 tem mais dinheiro do que o cara que ganha 50 e gasta 48, né? Sim. Tipo... E esses dois têm muito mais dinheiro do que o cara que ganha 100 e gasta 110. É verdade. Que gasta mais do que ganha, né? Porque os dois exemplos que você deu, gasta menos, menos mal. O dinheiro não aceita desaforo. Não, né? cara. A gente aprendi na prática muita coisa também, já tive momentos financeiramente difíceis, justamente porque desaforei o dinheiro, né? Às vezes você acha que eu vou aproveitar esse seu gancho, que a gente tem um quadro aqui, ele é um pouco mais descolado, fica à vontade, que ele se chama Deu Ruim e Deu Bom. Boa, gostei. Nós vamos contar aqui, eu quero conhecer uma história do Rafael que deu boa, que provavelmente é a Ineltec, mas eu quero conhecer aquela que deu ruim também. Pode ser? Claro. Então, roda a vinheta. Vai lá, Rafa. Cara, eu tô amando esse podcast, é só uma observação, porque vem umas coisas assim, né, que a gente tem que tirar. Surpresa. Criatividade, surpresa. Deu ruim quando eu tracei uma meta, sempre falo isso, eu tracei uma meta e atingi. Acho que o ser humano não é feito para ter metas atingíveis. E aí eu comecei a botar umas metas mais inalcançáveis para poder curtir o processo, porque não vou... Acho que dar números é muito particular, né? É como a gente disse, né? Pode ter alguém que está me ouvindo aqui que tem uma empresa que fatura bilhão ou centenas de milhões, que o problema dele é outro. O meu é menor, não menor ou maior, mas o meu rolê é outro. E às vezes o meu rolê também é diferente do cara que fatura menos. Então, assim, e problema é problema para todo mundo. Seja, né? Acho que... A vida é arte de resolver problemas. Exato. E é muito sobre músculo, né? O cara que treina todo dia botando 100 no supino, ele aguenta mais peso que o cara que treina botando 10. É isso. Perfeito. Então a empresa é muito isso. Agora, mas quem disse que o cara que tá botando 10 não tá sofrendo igual do de 100, né? O esforço é a mesma coisa, ele tá crescendo. Então eu acho que não tem empresa que fatura bilhão, tem mais problema que a empresa que fatura menos. São problemas, só que na sua magnitude do seu tamanho. Mas deu ruim nisso, cara. Deu ruim de falar, eu com X anos quero ter isso e aquilo, e aí eu vou dar uma relaxada. Atingiu isso e aquilo com os X anos, e aí, cara, quase quebrei, velho, porque eu achei que dava pra relaxar. E eu aprendi que empresa é todo dia, cara. É igual banho, é igual academia, todo dia, cara. Muito legal esse... Se você tomou banho ontem, tem que tomar banho aí, hoje. Pessoal, empresa é igual banho, é todo dia. Todo dia, cara. Se você ficar um mês sem banho, não importa você ter tomado banho 20 anos, né? Você fica fedorento igual. Então acho que isso deu ruim. Então eu comecei a botar metas, mas até inalcançáveis, para poder curtir o processo e ver a empresa crescendo. E é muito louco de empreender. Eu passei por um processo numa das startups que eu invisto, que teve um momento que eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que fechar. Porque eu descobri um problema tecnológico grande com programadores. Hoje eu já estou mais vacinado, vamos chamar assim. Sim. Mas já aconteceu de muitas vezes eu ter que investir 2 vezes. Programador é uma profissão que está muito valorizada. Muito. Mas a gente que é leigo no assunto empreendedor, eu sempre instruo a pagar por etapa. Porque senão você vai pagar 2 vezes, né? É verdade. E quando eu tive a crise foi quando surgiram as melhores oportunidades. Sim, sem dúvida. Para o meu negócio. É interessante, você perde o sono, mas quando você acorda... Eu falei, cara, eu tive que passar por esse momento difícil para clarear aquele, porque senão eu tava naquele buraco negro até agora. Eu vou pegar teu gancho. Então o meu deu bom é logo após deu ruim. Aí. Porque deu ruim,
tem que reestruturar, tenho, né, que fazer todo esse trabalho, e aí deu bom, porque aí vem novos negócios, vem novas ideias, mas acho que para ser mais específico no deu bom, eu acho que a Ineltec deu bom, mas deu bom pra caramba é a Gecel, cara. A Gecel ela consegue, pra você ver, eu sou engenheiro eletricista, amo tudo que eu faço. Mas a Ineltec, como você chama ela, que você apelidou ela, da vaca leiteira. A Ineltec, ela é uma empresa, claro, como eu falei, ela deu bom. Mas deu bom pra caramba, não é sobre grana. É porque a Gecel impacta esse propósito. Ela me fez eu entender o que é propósito, entendeu? Sim. Então, quando eu entendi na Gecel o que é propósito... Não, e um compromisso humanitário. Isso, melhorou todas as empresas. Porque eu falei assim... Trazer qualidade de vida envolvido com ciência. Exato. Que doideira. Mas aí eu comecei a aplicar nas outras empresas, Maroé. Tipo assim, a Ineltec eu via como uma empresa que emite nota e faz serviço. Mas depois eu falei, não, cara. Ela também tem impacto social, impacto tecnológico, impacto... Enfim, vários impactos. Acho que o bom da Gecel é que eu entendi um empreendedorismo mais humano, que eu acho que é um tema que eu gosto de falar, entendeu? Boa. Ô, Rafa, a gente já tá partindo pro final. Boa, passou rápido. Eu tenho uma pergunta aqui que eu prometi para mim mesmo, que eu vou colocar padrão. Boa. Para todos os convidados. Tá. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade tão... ao mesmo tempo egoísta, mas pressionada por resultados e também por questões de aceitação, visibilidade, enfim. O que é o sucesso para você? Cara, sucesso hoje, o sucesso do cara de 20 não é o sucesso do cara de 30, não é o sucesso do cara de 40, não é o sucesso do cara de 50. Então eu vou falar o que é o sucesso pro cara hoje que tem minha idade, né? E que é o que eu posso falar. Que o cara que tem, sei lá, 18 anos de sucesso, talvez seja passar para a faculdade que ele sempre quis, ele tá namorando a menina que ele sempre quis, enfim, isso é sucesso. Sim, lógico. Não é grana. O cara de 30 é ser pai, talvez, né, que é uma média da idade que, claro que sim, não tem regra, mas ser pai, casar, enfim. Hoje sucesso para quem tá chegando aos 40 anos, que eu me considero um cara de sucesso hoje, problema pra caramba. E aí é ótimo, porque quanto mais problema é mais criatividade, mais solução. Mas sucesso pra mim, cara, é fazer as coisas... eu acho que o mundo gira... Eu ouvi isso num corte, cara, e não é clichê. Num mundo programado que tem que fazer tudo muito rápido, você fazer as coisas no seu tempo. Acho que isso é sucesso. É eu poder ter um café da manhã com calma. É eu poder ter meu tempo pra minha espiritualidade. É eu ter tempo para ir para uma academia cuidar do meu corpo. Então, sucesso para mim, cara, ficou uma coisa muito básica. Se eu tenho tempo para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu espírito, para cuidar da minha família, eu acho que hoje eu sou um cara de sucesso, porque eu acordo muito cedo para poder ter esse tempo. Então, eu sou muito regrado com o meu horário. Durmo de 7 a 8 horas por noite, durmo muito cedo para acordar cedo. Sim. E encontrei a minha fórmula de sucesso. Então, hoje eu consigo ter tempo para me alimentar bem. O equilíbrio... Isso. É um desafio, né, do ser humano e quando ele tá junto com a disciplina é fundamental. Exato, né? Você vê que eu não falei de dinheiro, né? Para mim o sucesso... Eu achei muito legal isso. Para mim o sucesso é isso. Hoje eu tenho... Me chamou a atenção tomar um café da manhã sem pressa, isso é muito... Mas não é porque eu não tenho horário, não é porque eu chego na 10 horas, porque porque eu acordo mais cedo para ter esse tempo. Exato. Eu acho que sucesso porque o sucesso está no seu lar, na sua família. Isso. Vamos resumir? Sua casa. Sucesso é planejamento e disciplina, cara. Se você fala assim, eu vou fazer isso, que isso faz bem pra mim, e tem disciplina pra cumprir. Tá interligado ao foco, né? O foco ele é resultado disso, claro, né? Claro. Planejamento e disciplina, porque aí você fala, vou acordar tal hora, vou dormir tal hora. O Bernardinho fala muito isso, né? Que liberdade não é fazer o que você quer, é fazer o que precisa ser feito para que lá no fim do dia ou no início do dia você faça o que você quer. É o que nós vamos fazer agora, né? No final do dia. O Rafael hoje tem um showzão aí pra... Pois é, cara, recebi um convite. Não sou fã de música sertaneja assim, de ouvir no rádio, não sei cantar todas as músicas, mas fui convidado aí pra ir no show do Zezé de Camargo. Eu conheço algumas músicas dele aí. Churrascada, rapaziada. Vai vendo. Vou deixar um abraço pro Gabriel Carvalho, já foi lá no Papo de Compadre alguma vez. Tem que trazer o Gabriel aqui, cara. Pô, super empreendedor, área de restaurante, né?
Ele é um dos sócios lá da Fazenda Churrascada. Aí ele falou, Rafa, tá em São Paulo e tal, vamos lá, vai ter um show do Zezé hoje, então vamos lá ouvir, show de bola. Quem não conhece uma música do Zezé, né? Então... Diga que eu saí de casa. É isso aí. O filme é verdade, cara. Eu já vi o filme deles e não me lembrava, né? Filho de Francisco, né? A história dos Filhos de Francisco. Lindo esse filme. Lindo. Chegou a ganhar alguns prêmios até. Muito legal, cara. Legal. Qual o livro você indica para o empreendedor que você gosta muito, assim, para os nossos empreendedores de plantão? Cara, vamos fazer... Posso dar 2 dicas? Pode. Então, assim, o cara que tá lendo livro há pouco tempo, ou ainda não tá habituado à leitura, né? Leitura é igual a academia, né? Quanto mais você lê, mais rápido você vai ler, mais você vai absorver, enfim, é treino. Eu acho que Como Fazer Amigo Influenciar a Pessoa, Dale Carnegie, foi um dos primeiros livros que eu li, isso mudou minha vida. Que um sorriso vale muito a pena, que você chama as pessoas pelo nome, que você, antes de fazer uma crítica, comece elogiando. Então, várias dicas que você vai fazer uma gestão de pessoas. Qual é o nome do livro? Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Legal. Dale Carnegie. Super conhecido, fácil de comprar, compra em leitura gostosa, uma leitura fácil de ler, né? Mas um livro mais denso, qualquer livro do Napoleão Hill, tá? Que é um pouco mais denso, mas que também me ajudou muito, foi Mais Esperto que o Diabo, cara. Mais Esperto que o Diabo. Leio esse livro, Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Você não estava lendo Sun Tzu outro dia? Acho que eu vi nas suas redes sociais. Aí assim, aí a Arte da Guerra, eu tô lendo agora Meditações de Marco Aurélio, aí eu gosto muito de filosofia, né? Mas eu quero dar dica pra galera curtir. Até vi na Paulista, o livro ele não transforma o mundo, mas constrói pessoas que transformam, né? Cara, ler é muito importante. Então assim, hoje... Para falar do Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, ele é um livro que é uma conversa muito... Platão escrevia muito assim, né? Sempre conversa, sempre debate, diálogo. Então é gostoso de ler, é um pouco mais denso, ele vai dar uma chacoalhada, talvez uma dor de estômago, vai te deixar meio incomodado com algumas coisas, mas é importante para tirar a pessoa da zona de conforto mesmo. Então, Mais Esperto que o Diabo, para você cuidar dos seus pensamentos, cuidar de uma série de coisas, vale muito a pena. Agora, você comentou que eu posto nos livros que eu tô lendo, né? Eu amo filosofia, leio muita filosofia, estou fazendo uma faculdade de filosofia. Eu vi na sua bio lá, filósofo por vocação. Eu gosto de ler, estou fazendo uma facul, EAD, sim, para poder hobby e tal, não quero ser professor de filosofia, mas é para poder me dar dicas de livros bons. Então eu leio. Aí eu leio os estoicos, leio pré-socrático, pós-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, isso tudo eu leio. Mas acho que são mais pesadões, né? Mas quem quiser dica de livro, lá na minha rede social, de vez em quando eu tô postando uns livros que eu tô lendo. Fala aí mais uma vez seu Instagram. Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Acho que uma vez por você... Eu leio 2 livros por mês, então 2 vezes por mês eu vou postar o que eu tô lendo. Mas eu posto nos stories, né? Ô, Rafa, essa caneca é de presente pra você. Presente? Pô, cara, obrigado. O Rafael é um dos incentivadores aí do nosso propósito. E é isso, galera. Obrigado, Rafa, pela presença. Obrigado pelo papo. Para mim foi uma tarde mega agradável, sempre aprendendo, conversando com você. Que bom. Obrigado aos telespectadores aí do canal do Diário de São Paulo. Toda segunda-feira às 19h30 nós vamos ter um episódio novo com mais histórias interessantes aí. Maroia, parabéns pelo projeto. Parabéns pela Dialdono TV. Acho que isso aí é um ambiente de negócios. Conexões. Podcast é um deles e vários outros. Sou um incentivador, parceiro do projeto. Com certeza. Pode contar sempre comigo. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, turma. Um abraço. Valeu, nos vemos no seu. Isso, papo de compadre. Próximos episódios aí o Maroia aparece lá. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.